Paz do Senhor, galera! Deixa o seu like já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação aí e também não esquece de deixar o seu comentário, me segue lá nas redes sociais e tem meu WhatsApp também para você que quer assim procurar saber mais, né? Porque às vezes aqui pelo canal não dá para conversar com todo mundo. Bom, algumas pessoas também deixaram algumas perguntas para mim. E eu vou estar aqui também nesse vídeo falando sobre uma pergunta que eu escolhi para poder falar, que uma grande maioria me perguntou. Me perguntando sobre como é o meu ministério, como eu me convertia, por que eu sou tão diferente, tenho tatuagem, ando de skate e gosto de circo, enfim. Bom, quando eu sempre fui muito moleca, né? Eu sempre fui uma mulher, uma menina que curtia muito a rua, brincadeira. Eu sempre fui muito, eu tive uma boa infância, né? Eu brinquei muito. Então, na época de adolescente, eu passei por um tempo de adolescência muito rebelde, né? Acho que uma grande maioria passa por isso, né? E aí eu me encontrei no skate, né? Eu todo sábado eu saía da minha casa para dar um rolê de skate, ia lá para a pista que tinha aqui pertinho da minha casa, que essa pista ainda existe. E aí eu batia meu ponto lá todo sábado. E era meu point, era a minha atração. Quando não era a pista de skate, era o coreto. E quando não era o coreto, eram uns bancos que tinha lá no centro da cidade. E eu ficava lá com a galera, com os amigos. E aí eu curtia muito o skate, né? Eu curtia as amizades, curtia a galera. E aí eu me envolvia em muita coisa que não agradava a Deus, né? Eu na época era do rock e eu curtia a zoada, baile funk. E aí eu comecei a ter muitos problemas com a minha identidade, né, como pessoa, né? Eu não fui criada com meu pai. Meu pai ele é separado da minha mãe desde quando eu tinha 6 anos de idade. E aí eu sempre tive dentro de mim uma orfandade muito grande, a falta de paternidade, da presença masculina, né? Meu pai nunca foi presente. E aí eu me encontrei ali naquele skate com aquela galera que fumava, que cheirava, que bebia. E aí com isso eu pegava geral. Eu ficava com os moleques tudo lá. E aí era uma fase boa, mas por um lado era uma fase de muita descoberta, né? Na escola eu só andava com a galera bruxa, só andava com a galera do rock pesado, né? E aí eu sempre causava na escola, né? Porque eu era bem descolada, tinha umas roupas muito doidas, e enfim. E eu curtia muito ir de roupa rasgada na escola, né? E eu gostava muito de briga. E aí, um belo dia, eu passei por uma situação, eu era apaixonada por um rapaz, skatista, mas ele não queria nada comigo, eu já tinha ficado com os amigos dele quase todo. E aí, fui muito apaixonada por esse rapaz, muito apaixonada. E aí, me envolvi com esse rapaz, né? Namorei com esse rapaz, acabei ficando com esse rapaz, namorando, mas assim, não queria muito compromisso. E aí, o que que aconteceu, né? Eu passei por uma situação que mexeu muito comigo. Eu sabia que estava faltando algo na minha vida, né? Tava faltando alguma coisa para preencher minha vida. E aí eu me envolvi com uma menina lá, que a garota era da briga, da pancadaria, e ela não gostava de mim, ela tinha muita inveja de mim. E aí ela tramou uma situação comigo e com mais umas 7 meninas para me bater, me pegar. E aí entraram numa rua e me surraram, né? Me prenderam e aí me bateram. E dali eu recebi um dia durante a semana, eu já estava trabalhando, né? Na época eu estava com 14 anos e eu trabalhava numa empresa. E aí uma pessoa lá falou de Jesus para mim, me convidou para ir na igreja e eu estava passando dentro de mim muitos conflitos internos. E aí eu fui no culto, né? Que ela tinha me convidado e eu fui do jeito que eu achei que eu tinha que ir, eu fui. E chegando lá, o Senhor falou comigo, era um culto de jovem. E, e aí o Senhor ministrou meu coração. E ali eu levantei minha mão, aceitei a Jesus. Eu não falo que eu
me converti, porque a conversão é um processo, né? Porque a gente erra todos os dias, né? Então eu ali levantei a minha mão declarando que o Senhor, ele era o Senhor da minha vida. E aí o tempo passou, né? E eu fui caminhando com Cristo, né? Fui ali desfrutando das coisas que Deus tinha para mim. E ali eu fiquei completa, né? E me vi ali feliz. Eu tinha uma identidade. Eu descobri em Deus uma paternidade. E aí o tempo foi passando, e o meu ministério começou a fluir, Deus começou a me ministrar o meu coração. E aí eu comecei a usar o skate como evangelismo. É uma arma poderosíssima para quem quer levar Cristo nas ruas, né? Eu tenho um chamado muito forte, né? Um chamado urbano, um chamado de evangelismo, de você chegar chegando e através do esporte, pela comunicação. E aí Deus começou a me levantar como skatista, né? E às vezes as pessoas me perguntam: ah, meu Deus, como assim? Né? É pastora? É o que é? Evangelista? É missionária? E aí como assim você se veste com uma roupa diferente? Você usa isso, você usa aquilo? Deus, ele não usa rótulos, né? Deus, ele quando ele fala na palavra dele, vinde a mim como estás, vinde a mim como estás mesmo, do jeito que você tá, Deus vai te usar, você pode ter certeza, porque o trabalhar de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora, porque às vezes o exterior ele tá podre, né? E o interior ali, ele precisa estar intacto. E às vezes as pessoas se preocupam muito com o exterior e não se preocupam com o interior. E não adianta nada se você tiver um exterior aí bonitinho, muito bem arrumadinho, e se você tá por dentro dilacerada, tá por dentro aí com os pecados que você comete todos os dias e que você não se arrepende. E aí, Deus começou a me levar para essa pista de skate, para levar Cristo através da arte, né? Da arte do skate. E aí começou a nascer em mim um desejo ardente de ir para o hospital evangelizar, de levar Jesus para os doentes através do palhaço, e orar, porque eu sabia que através da arte do circo as pessoas se sentem felizes, sabe? Quando o palhaço ele chega no lugar, ele impacta as pessoas, ele transborda alegria, ele transborda amor, porque eu costumo falar que o palhaço, ele é o seu ridículo, ele é aquilo que você sempre quis ser, e ali você pode ser, e ali você consegue arrancar um sorriso, às vezes, de uma pessoa que está no estado terminal de câncer, aí você consegue trazer vida, né, para o sistema imunológico da pessoa, para o sistema do coração. E aí o Senhor me deu essa chamada, né? Eu tenho essa chamada evangelística, essa veia aí pelo skate e pela arte urbana. E através da dança profética, né? Deus começou a me usar também na área das ruas, das comunidades, das favelas. Porque a pessoa que ela tem esse chamado, é muito mais fácil ela chegar numa pista de skate que ela já sabe qual é a galera, ela já sabe que ela vai falar, ela sabe o que ela vai pregar, ela sabe como é a linguagem, e às vezes a gente tem muita gíria. E porque não adianta você se engravatar e botar o negócio até aqui, querer chegar lá, paz do Senhor, glória a Deus. Deus, que não é que Deus não vai fazer, mas eles vão ter mais resistência, as pessoas vão ter mais resistência, né? E aí eu lembro de apóstolo Paulo que ele fala: fiz-me louco para ganhar os loucos, né? Então, às vezes, aquilo que um dia, né, na tua vida foi ali uma arma de Satanás na tua vida, ou que você também já usou muita droga, ou já cheirou muito, ou ia muito a baile funk, assim como eu, porque eu gachava até o chão no baile funk, todo domingo eu estava brotando lá, e Deus vai usar aquilo que é o teu dom, aquilo que é teu chamado, para que outras pessoas possam ser salvas. E hoje eu tenho muita galera assim que às vezes me acompanha, e aí fala: pô, cara, vamos dar um rolê de skate. E aí um dia eu convidei um menino, um rapaz, falei: cara, vamos dar um rolê e tal, fomos trocando uma ideia. Ele, naquele dia, ele estava predestinado, né, vamos assim dizer, ele já estava determinado a se enforcar. E ali eu fiz uma oração por ele. Então, a arte, ela salva, a arte, ela cura, e a gente tem que sair dessa caixinha da religiosidade, né? A igreja que Jesus a igreja que Jesus a igreja para fora de quatro paredes. Você pode ver que Jesus, ele não se preocupou em construir templo. Jesus, ele se preocupava com as pessoas. Ele ia até as pessoas. Jesus, ele era relacionamento. Você vê que a galera que Jesus andava, prostituta, mendigo,
Olha a galera que Jesus pegou, olha os apóstolos. Se você olhar os apóstolos, nenhum deles prestava. Olha Pedro. Pedro era um cara briguento, era um cara, tinha um temperamento forte. Olha o apóstolo Paulo. Cara, os discípulos de Jesus, eles eram aqueles que quem? Perseguia o cristão. Então Jesus ele gostava de andar com esses caras. Jesus gostava de andar com esse povo que ninguém acredita, os improváveis, porque eu era uma improvável, ninguém dava nada por mim. Durante a minha vida inteira, eu ouvi muitas palavras que me amaldiçoaram, que eu não ia dar para nada, que eu ia dar para ser uma mulher piranha, que eu ia dar, que eu não ia estudar. Então, assim, eu ouvi muitas palavras que me machucaram, né? A minha mãe trabalhava muito na época, então eu tinha que ficar com os meus tios que tomavam conta de mim, os meus avós, que me deram tudo de melhor para minha vida, mas então eu não eu sempre cresci com muita dificuldade em relação aos meus conflitos internos. Então, quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me libertou, me transformou e começou a fazer uma obra na minha vida, eu sabia que aquela arte podia salvar outras pessoas. Eu sabia que eu ir para uma praça numa terça-feira, numa quarta, levar a Cristo através do palhaço, ia transformar pessoas, sabe? Às vezes é uma pessoa que estava ali que você não ia dar nada por ela, e aí você vai e transforma aquela pessoa. Eu lembro de um episódio, até me emociono muito para falar, em que eu estava no hospital e eu fui levar, através do circo, do palhaço, fui levar uma brincadeira, né? E comecei a dançar, e comecei a ministrar. E aí naquele leito o Senhor falou comigo que havia um espírito de morte naquele lugar. E aí eu cheguei lá, estava assim, um pouco tímida, sem saber muito o que fazer. Ali o Senhor me usou e aquele dia eu nem consegui apresentar, vamos assim dizer. Aí uma senhora chegou para mim e falou: ora por mim, eu nunca vi um palhaço. E aí eu falei: glória a Deus, é para isso que eu tô aqui. Eu orei por essa mulher e ela foi curada. E ali o Senhor, ele começou a fazer uma obra. Aí um dia na rua, eu apresentando, ministrando ao Senhor, eu falo apresentação, né? Porque a gente está se apresentando para alguém. E aí essa pessoa me encontrou na rua e falou: glória a Deus, porque você aquele dia foi no hospital e você não lembra de mim, você orou pela minha vida e o Senhor me curou. E aí, às vezes a gente se limita, sabe, ao agir de Deus, a gente se limita ao que Deus faz nas nossas vidas e rotula e julga, e aí ficam se preocupando em se engravatar, se preocupando em coisas tão supérfluas. E Deus, ele só quer o teu coração quebrantado, Deus, ele só quer o seu coração disposto a servir com o coração na obra, sabe, por amor a vidas, porque o ministério de Jesus nada mais é do que foi salvar pessoas, do que aonde ele passava. Você vê aquela mulher, né, que estava ali na beira do tanque, não era a hora para aquela mulher estar ali, e ela estava ali esperando Jesus passar. E aí você começa a olhar e ver, cara, Jesus é lindo, ele ama os improváveis, sabe? Ele ama aquele que ninguém deu nada por ele. E às vezes a gente está tão preocupado com o que estão de dentro, e os que estão lá fora, os mendigos, as prostitutas, e aí a gente está preocupado, às vezes, com se vestir muito bem, quando Jesus ele fala, pega, vai, sabe? Você vê que o ministério de Jesus, ele era tão simples, que ele não estava nem aí porque as pessoas pensavam dele. Ele sentava com os fariseus, ele sentava com aqueles que ninguém dava nada. E é tão lindo, cara, a promessa de Deus, que você vê que nem Judas, Jesus ele tirou ele da mesa. Judas, ele sabia que Judas iria o trair. Aleluia. Ele sabia que Judas iria o trair. E mesmo assim ele dividiu o pão, ele serviu a ceia para os seus discípulos e ele não tirou Judas da mesa. Judas sentava com ele, sabe? E aí eu começo a ficar chapada na presença dele e falar, cara, Jesus podia muito bem ter pegado Judas e falado, sai daqui que você não é meu discípulo porque você vai me trair. Ele não fez isso, ele beijou, ele lavou os pés dos discípulos para mostrar pra gente que nós não somos nada, para mostrar pra gente que a gente até deve amar aquele que nos odeia. E aí você para você pensar,
que os mais chegados, eles estavam na mesa de Jesus ali, se deliciando da presença dele, do conhecimento dele, daquilo que ele estava ministrando, que ele sabia que ali sairia o traidor, sabe? E ali ele sabia que dali alguém iria o trair. E mesmo assim ele amou Judas. E mesmo assim, Pedro, quando ele sabia que Pedro iria negar, Pedro negou 3 vezes. E olha que o cara andava com Jesus, desfrutava do melhor do Senhor, das experiências que Jesus tinha. E aí, o que aconteceu? Jesus pegou e sabendo que Pedro tinha o traído. E olha, quem anda com Jesus se parece com ele. Quem anda com Jesus fala igual a ele. E aí, ele sabia que simplesmente Pedro era um deles. E aí ele fala para Pedro: quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E depois Pedro, e aí ele indo para ser crucificado, e Pedro se arrependeu. E olha o que ele fez na vida de Pedro. E olha o que Jesus fez na vida de Pedro. E eu fico admirada com tudo que Deus faz em nossas vidas. Então, na minha vida não foi diferente. O Senhor, Ele transformou a minha vida. E eu vou dizer para você que a cada dia Ele tem transformado, me usado para a glória dEle. Quando as pessoas me perguntam: mas acho legal as suas tatuagens, eu acho legal a sua roupa. Cara, eu sou louca para Jesus, eu sou louca por Jesus, porque Deus, ele me usa assim, Deus, ele me chamou assim. E eu me identifico muito com uma mulher que ela quebrou todos os protocolos, que foi a Kathryn Kuhlman. Ela foi uma evangelista, né? Que ali, ela através da vida dela, ela manifestava uma evangelista nata, pregava com unção de cura, de manifestação do Espírito Santo. E ela pregava e a unção que havia nela curava pessoas, transformava pessoas. E ela era uma mulher de autoridade, uma mulher ousada por Deus. E hoje eu vejo que Deus está levantando Kathryn Kuhlman, Deus está levantando mulheres com ousadia, com garra, mulheres que vão lá no meio do presídio, vão pregar o evangelho, mulheres que vão na boca de fumo, sobem morro, né? E que vão ministrar a palavra, que vão abraçar e dizer: ei, você é o improvável, mas Deus, ele ama a tua vida. Sabe, Deus, ele sempre quer resgatar as pessoas. Esse evangelho que as pessoas às vezes pregam, dizendo que a pessoa, ela não quer, a pessoa foi embora, deixa pra lá. Ei, deixou as 99 para buscar aquele que foi embora. Então, Jesus, ele tem interesse naquela que foi embora. Jesus tem interesse em resgatar o improvável. Aquele que não teve pai, aquele que não teve mãe. Porque quando você entende que Deus é teu pai, nada terreno que um dia faltou para você, você vai ter falta do pai que Cristo é para você. E na minha vida, eu comecei a ver alguns sinais que eu tinha uma orfandade, porque eu tinha necessidade de me relacionar com outros rapazes, eu tinha necessidade de me envolver com outros homens, eu tinha necessidade de ser amada por alguém, porque existia em mim orfandade. E aí Deus começou a tratar isso na minha vida. Então, minha amada, seja aquela mulher que quebra o protocolo, seja aquela mulher que não se preocupa com rótulos, que não seja aquela mulher que se preocupe com o que estão falando de você. O que importa são os frutos que você dá, porque a pedra, a árvore, quando ela é apedrejada, é porque ela está dando frutos para o Senhor. E Deus começou a me levantar com ousadia para o esporte, a levar Cristo nas favelas, nas comunidades. Então, não se preocupe, a Kathryn Kuhlman, para mim, é uma mulher de grande inspiração. Eu me sinto, às vezes, muito parecida com ela. Claro que eu ainda não cheguei nem aos pés dela, mas Deus, ele tem levantado mulheres que oram, que perseveram. Sabe por quê? O ministério de Jesus e o dos apóstolos, eles eram cheios de mulheres orando, profetizando. Olha, pra você ter noção, tem uma mulher na Bíblia que mexe muito comigo, que ela abriu a porta, né, lá quando Pedro estava preso, e ela simplesmente estava orando na sua casa. Eu me fugiu a memória o nome dessa mulher agora, mas essa mulher, ela estava ali orando com
a congregação para que a prisão fosse aberta, né? Então, na palavra de Deus, são muitas mulheres. O ministério de Paulo foi feito, foi jorrado de mulheres, vamos assim dizer, mulheres que oravam, mulheres que estavam ali juntamente com os discípulos. O ministério de Jesus é um exemplo, mulheres que estavam ali clamando, orando, intercedendo, mulheres que pregavam o evangelho, mulheres que ministravam com ousadia e graça. Então não se rotule. Eu sou uma pessoa que eu às vezes causo, né, onde eu chego, por conta da calça rasgada, às vezes da tatuagem, eu tenho uma tatuagem de favela. Então as pessoas às vezes questionam, olham para mim e não acreditam que Deus me salvou. Mas Deus, ele ama o improvável. Deus, ele ama aquele que ninguém acredita e pega aquilo que não é para transformar no que é. Em 1 Coríntios 1:27, ele fala: mas Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, chamou os que não são para confundir o que são. Então, não se preocupe com as pedras que você tem recebido, não se preocupe se você é uma mulher igual a mim, que tem um chamado diferente, um chamado específico, um chamado de graça, um chamado de impacto, né? Porque o evangelismo é um chamado de impacto. Então, que você possa receber na tua vida a porção dobrada do Espírito Santo e começar a se levantar, assim como a Catarina e Kuma. E entender que Deus está levantando mulheres com ousadia para impor as mãos sobre a cabeça e derramar óleo, em derramar graça, em derramar unção. E Deus está levantando mulheres que pagam um preço de oração, de intercessão por essa nação. Que Deus te abençoe, que você possa ter sido abençoada com esse vídeo. Espero que eu tenha respondido as suas perguntinhas, uma das perguntinhas, e dizer para você o seguinte: Deus te ama.